E se eu lhe dissesse que você foi treinado para suprimir sua própria energia antes mesmo de saber que ela existia? Não por meio de crenças, mas sim por condicionamento do sistema nervoso. É por isso que controlar seu humor e sua confiança parece tão difícil. Você nunca aprendeu a verdadeira camada de controle que se esconde por trás do comportamento. Mas, uma vez que você consiga sentir sua energia, poderá mudá-la. A verdade é que você ainda não se sentiu empoderado. Na maior parte do tempo, você ainda se move pelo mundo no piloto automático, reagindo, cansado, carregando uma tensão que não escolheu. Você sente que algo mais profundo existe, mas ainda não sabe como alcançá-lo. E essa inquietação silenciosa, essa sensação de que tem que haver mais, é por isso que você está aqui. Lembra-se da última vez que entrou em uma sala e algo pareceu diferente. Não errado, exatamente, apenas estranho. Como se o próprio ar tivesse uma textura que você quase podia tocar. Você olhou ao redor. Nada parecia fora do lugar. Os móveis estavam onde deveriam estar. A iluminação estava normal. Mas, em algum lugar profundo do seu corpo, abaixo do nível do pensamento, algo estava sussurrando para você. Você sentiu isso antes de entender. Não foi imaginação sua. Era o seu campo energético fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Sentir, receber e traduzir informações invisíveis em algo que seu corpo pudesse reconhecer. Você tem essa capacidade desde sempre. Ela veio com você quando chegou aqui. Como respirar, como seu batimento cardíaco. Ela opera em segundo plano em cada momento da sua vida, captando sinais que você nunca aprendeu a interpretar. Pense em um rádio em um quarto silencioso. Mesmo quando ninguém está ouvindo, ele continua recebendo sinais. Ondas de informação passam por ele constantemente, carregando música, vozes e histórias a quilômetros de distância. O rádio não precisa se esforçar. Ele é simplesmente isso, um receptor. Você é como esse rádio, só que passou a maior parte da sua vida com o volume tão baixo que se esqueceu de que conseguia ouvir alguma coisa. Hoje, vamos aumentar o volume, devagar, suavemente, não para te sobrecarregar, mas para te reapresentar algo que você sempre soube, mas que de alguma forma esqueceu ao longo do caminho. Não há pressa, nem urgência. Não se trata de consertar algo quebrado, porque nada em você está quebrado. Trata-se de relembrar. Como encontrar uma fotografia antiga em uma gaveta e de repente recordar um momento que você pensava estar perdido para sempre. Seu campo energético tem esperado pacientemente que você se lembre de que ele existe. Ele não desapareceu. Não pode desaparecer. É tão parte de você quanto seus ossos, seu sangue, os pensamentos que passam pela sua mente agora. E alguma parte de você pode querer resistir a este momento, permanecer ocupada, continuar ouvindo sem participar, dizer a si mesma que desacelerar não importa. Mas esta pausa é o limiar. Agora você escolhe permanecer em seu ritmo antigo ou entrar em uma camada mais profunda de consciência, mesmo que pareça estranha. Se você estiver disposto ou disposta a cruzar essa linha, respire fundo com intenção. Então, respire. Deixe seus ombros relaxarem. Permita que qualquer tensão que você esteja carregando se dissipe, mesmo que apenas um pouco. Temos tempo. Não há nenhum outro lugar onde você precise estar agora, exceto aqui, explorando este território invisível que sempre foi seu. Imagine por um momento que você é um peixe nascido na parte mais profunda do oceano. Você passou a vida inteira cercado por água. Ela está acima de você, abaixo de você, fluindo pelas suas guelras a cada respiração. A água é tão constante, tão onipresente, que você nem a percebe mais. Você não conseguiria descrevê-la se alguém perguntasse. Seria como pedir para você descrever o espaço entre seus pensamentos.
Agora, imagine alguém falando sobre o oceano para esse peixe. O peixe ficaria confuso. Que oceano? Eu não vejo nenhum oceano. Eu só vejo o nada, o espaço vazio. Mas o peixe não está nadando no nada. Ele está nadando em tudo. O oceano é tão fundamental para a sua existência que se tornou invisível. Essa é a sua relação com a energia. Você tem nadado em um oceano de energia desde o momento em que foi concebido. Ela flui através de você, ao seu redor, entre você e todos os outros seres vivos. Ela carrega informações. Ela responde às suas emoções. Ela se transforma e muda de acordo com seus pensamentos. E como ela sempre esteve lá, como você nunca conheceu um único momento sem ela, você para de notá-la. Como o peixe que não consegue ver a água. Como o olho que não consegue ver a si mesmo. Mas o oceano não desaparece só porque os peixes se esquecem de procurá-lo. E o seu campo energético não deixa de existir só porque ninguém lhe ensinou a percebê-lo. Os cientistas têm um nome para uma parte desse oceano. Chamam-lhe campo eletromagnético. O seu coração gera um que se estende por vários metros para além do seu corpo, em todas as direções. Os investigadores mediram este campo com instrumentos de precisão. Observaram-no mudar de forma com base no que você está a sentir. Documentaram a forma como interage com os campos das pessoas próximas. Isto não é poesia. Isto é física. Física mensurável, repetível e documentada. Muito antes de termos máquinas suficientemente sensíveis para medir forças invisíveis, as civilizações antigas já descreviam esta energia através da experiência vivida. Notavam uma corrente vital a mover-se pelo corpo humano, moldando a saúde, a consciência e o estado emocional. Cada cultura tinha uma palavra diferente para isso, mas descreviam a mesma coisa. Um campo de energia vivo, que rodeia e anima a vida humana, invisível, mas profundamente sentido. Nomes diferentes, línguas diferentes, séculos diferentes, mas todos descreviam o mesmo oceano. A questão não é se este oceano existe. A questão é por que você nunca aprendeu a nadar nele conscientemente. Por que você foi deixado à deriva em correntes invisíveis, empurrado e puxado por forças cuja existência você desconhecia. Talvez seja porque uma pessoa que compreende o oceano se torna difícil de controlar. Ela começa a escolher sua própria direção. Ela para de ser levada para onde a corrente a leva. Mas esse não é o nosso foco hoje. Hoje, estamos simplesmente aprendendo a sentir a água novamente, a perceber o que sempre esteve lá, a lembrar que você não está caminhando pelo vazio. Você está nadando em um oceano infinito de energia, que responde a cada pensamento, cada sentimento, cada intenção sua. E quando você se lembra disso, tudo começa a mudar. Seu campo energético não é uma coisa só. É mais como 3 jardins, cada um crescendo em um nível diferente da mesma montanha. Na base da montanha, mais próximo da terra, fica o seu jardim físico. É onde o seu corpo reside. A parte densa e tangível de você que ocupa espaço no mundo. Ossos, sangue e respiração. Células se dividindo, morrendo e renascendo. Um ciclo constante de renovação que acontece a cada instante, sem a sua direção consciente. Este jardim precisa de cuidados. Ele responde a como você se move, ao que você come, à profundidade da sua respiração, à qualidade do seu descanso. Quando esse jardim está florescendo, você se sente vital, vivo. Seu corpo se torna um parceiro disposto, em vez de um veículo relutante. Quando negligenciado, você se sente pesado, cansado, como se estivesse se arrastando por dias que deveriam ser mais leves. Suba mais alto na montanha e você encontrará seu jardim emocional e mental. É aqui que seus pensamentos florescem e seus sentimentos fluem como riachos subterrâneos. Às vezes, visível na superfície, às vezes oculto sob camadas de padrões antigos e memórias esquecidas. Este jardim é mais delicado que o físico.
Ele responde não apenas ao que acontece com você, mas também à forma como você interpreta o que acontece. Um único pensamento pode mudar toda a paisagem aqui. Uma memória pode inundar os caminhos. Uma emoção pode nutrir tudo o que toca ou envenenar o solo por semanas. Já reparou como o seu humor pode afetar o seu corpo? Como a ansiedade tensiona os seus ombros? Como a tristeza pesa no seu peito? Como a alegria parece te elevar fisicamente? Como se a própria gravidade tivesse afrouxado o seu aperto. É assim que esses dois jardins se comunicam. O que cresce em um inevitavelmente afeta o que cresce no outro. E no ponto mais alto da montanha, onde o ar é mais rarefeito e a vista se estende além do que os olhos podem ver, encontra-se o seu jardim espiritual. Este é o nível mais sutil. O lugar onde o significado reside, onde o propósito cria raízes, onde você se conecta a algo maior do que a sua história individual. Este jardim não se importa muito com os detalhes da sua vida diária. Ele está mais interessado nas grandes questões. Por que estou aqui? O que realmente importa? O que continua depois que este corpo retorna à Terra? Quando este jardim está prosperando, você sente uma paz que não depende das circunstâncias. Uma certeza de que você faz parte de algo vasto, inteligente e fundamentalmente bom. Quando está murcho, você se sente desconectado, à deriva, como se estivesse realizando ações que perderam o sentido. Eis o que há de belo nesses três jardins. Eles não são separados. Estão conectados por raízes invisíveis que se estendem profundamente sob a terra. O que você faz em um jardim afeta os outros. O cansaço físico turva seus pensamentos. A turbulência emocional se manifesta como tensão no corpo. A desconexão espiritual o deixa vulnerável à ansiedade e ao desespero. Mas o inverso também é verdadeiro. Cure um jardim e os outros começarão a florescer. Encontre paz na sua mente e seu corpo relaxará. Conecte-se com o significado e suas emoções se estabilizarão. Mova seu corpo com intenção e seus pensamentos se tornarão mais claros. É por isso que abordagens que se concentram em apenas um nível geralmente falham. Você não pode simplesmente pensar para alcançar o bem-estar. Você não pode simplesmente se exercitar para alcançar a paz. Você não pode simplesmente meditar para alcançar a saúde física. O verdadeiro domínio da energia significa cuidar dos três jardins, compreender como eles estão conectados, aprender a sentir qual deles precisa de atenção em um determinado dia. Reserve um momento agora para verificar seus jardins. Seu jardim físico. Como seu corpo se sente neste momento? Onde há tensão? Onde há leveza? Sua respiração está superficial ou profunda? Você está retendo tensão em algum lugar sem perceber? Seu jardim emocional e mental. Como está o clima na sua mente agora? Tempestuoso? Calmo? Nublado? Quais sentimentos estão presentes sob a superfície, mesmo que você não os tenha reconhecido completamente? Seu jardim espiritual. Você se sente conectado a algo maior do que você agora? Ou se sente isolado, à deriva, incerto sobre seu lugar no padrão maior? Não há respostas erradas. Isso não é um teste. É simplesmente um convite para perceber o que já está lá. Para se tornar um observador gentil da sua própria paisagem interior. Porque você não pode cuidar de um jardim que nunca observou. Imagine um lago perfeitamente calmo em uma manhã sem vento. A superfície é tão lisa que parece vidro. Cada árvore, cada nuvem, cada pássaro que passa por cima é refletido com perfeita clareza. Agora imagine jogar uma única pedra no centro desse lago. Observe o que acontece. Ondas se espalham a partir do ponto de impacto. Círculo após círculo se expandem em direção às bordas. O reflexo se fragmenta. A quietude é perturbada. Uma única pequena pedra afetou toda a superfície do lago. Seus pensamentos são pedras. Seu campo energético é o lago. Cada pensamento que você tem cria ondulações que se espalham pelo seu campo energético. Não metaforicamente, literalmente.
Cientistas mediram as mudanças eletromagnéticas que ocorrem no seu corpo quando você muda de um pensamento para outro. Seu campo energético responde à sua atividade mental em tempo real, ajustando constantemente sua forma e frequência com base no que está acontecendo em sua mente. E aqui está o que é fascinante. Essas ondulações não param na borda do seu corpo. Elas continuam. Interagem com os campos energéticos das pessoas ao seu redor. Influenciam a atmosfera dos ambientes em que você entra. Deixam rastros nos espaços muito tempo depois de você ter saído. Você já entrou em casa e imediatamente percebeu que houve uma discussão enquanto você estava fora? Mesmo que tudo estivesse limpo e ninguém tivesse mencionado nada? Você estava sentindo ondulações. Resíduos emocionais deixados no campo energético daquele espaço. É por isso que seus pensamentos importam muito mais do que provavelmente lhe ensinaram. Não se trata apenas de que o pensamento positivo faz você se sentir melhor. Trata-se de que seus pensamentos estão, na verdade, criando padrões no oceano invisível ao seu redor. Padrões que influenciam o que você atrai, com quem você se conecta, quais oportunidades parecem surgir ou desaparecer. Pense em alguém que irradia calma. Você conhece esse tipo de pessoa. Ela entra em uma situação caótica e, de alguma forma, o caos se acalma. As pessoas respiram mais aliviadas ao seu redor. Soluções que antes eram invisíveis surgem. Essa pessoa não está apenas se sentindo calma internamente. Ela irradia calma para o ambiente, criando ondas de coerência que outros sistemas nervosos podem acompanhar. Agora pense em alguém que carrega ansiedade como uma nuvem ao seu redor. Essa pessoa entra em uma sala tranquila e, em poucos minutos, todos se sentem ligeiramente tensos. A conversa fica mais tensa. Pequenos problemas parecem maiores. Isso não é azar. São as ondas de ansiedade que ela causa afetando o espaço compartilhado. Você faz isso o tempo todo, todos os dias, em cada interação, com cada pensamento que passa pela sua mente. A questão é se você faz isso consciente ou inconscientemente. Se você escolhe poste as pedras que joga ou simplesmente deixa o que estiver por perto cair no seu lago. A maioria das pessoas vive a vida inteira no piloto automático. Seus pensamentos são reações a circunstâncias externas. Algo acontece, um pensamento surge, uma onda se espalha, e elas nunca percebem que tinham alguma escolha sobre o assunto. Mas existe outra maneira. Você pode aprender a ser quem escolhe quais pedras soltar. Você pode aprender a criar ondulações intencionalmente, não para manipular ou controlar, mas para contribuir com algo belo para o campo compartilhado em que todos nadamos. As tradições ancestrais compreendiam isso. Elas desenvolveram práticas especificamente projetadas para criar ondulações coerentes e harmoniosas. Quando um monge budista entoa um mantra, ele não está apenas emitindo sons. Ele está lançando pequenas pedras específicas no lago de sua consciência, criando ondulações que foram refinadas ao longo de milhares de anos por seu efeito harmonizador. Quando um praticante de Tai Chi se move através de suas formas, ele não está apenas se exercitando. Ele está criando padrões em seu campo energético que promovem fluxo, equilíbrio e integração. Quando alguém se senta em meditação genuína, não apenas pensando com os olhos fechados, mas realmente repousando na própria consciência, as ondulações que se espalham a partir dessa quietude podem ser sentidas por pessoas sensíveis próximas. Há uma razão pela qual sentar perto de um verdadeiro meditador parece diferente. O lago dele está afetando o seu lago. Então, aqui está um convite. Não uma instrução, um convite. Pelo resto deste dia, simplesmente observe suas pequenas pedras. Quando um pensamento surgir, simplesmente observe-o. Veja que tipo de repercussão ele pode criar. Não se julgue. Não tente forçar o pensamento positivo. Apenas observe. Este pensamento está criando coerência ou caos? Está espalhando paz ou agitação? É algo que eu escolho ou algo que me escolhe?
Este simples ato de observar começa a mudar tudo. Não pela força, mas pela consciência. Você começa a criar uma pequena lacuna entre o estímulo e a resposta. E nessa lacuna reside toda a sua liberdade. Há uma orquestra dentro do seu peito, e ela toca desde antes do seu nascimento. Seu coração não apenas bombeia sangue, ele gera ritmo, um pulso constante que organiza todo o seu corpo em torno de sua batida. Cada órgão, cada célula, cada sistema se sincroniza com esse baterista central, como músicos em uma orquestra seguindo a regência do maestro. Mas eis o que a maioria das pessoas nunca aprende. Seu coração também é o gerador eletromagnético mais poderoso do seu corpo. O campo que ele produz é mensurável a vários metros de distância. E esse campo muda sua música de acordo com o que você está sentindo. Quando você sente gratidão, apreço ou amor, o ritmo do seu coração se torna suave e ondulante. Os cientistas chamam isso de coerência. É um estado em que todos os sistemas do seu corpo começam a se harmonizar como uma orquestra tocando em perfeita uníssono. Seu sistema imunológico funciona melhor. Seu cérebro pensa com mais clareza. Suas emoções se estabilizam. Quando você sente frustração, ansiedade ou raiva, o ritmo do seu coração se torna irregular e errático, incoerente. Como uma orquestra onde cada músico toca uma música diferente em um ritmo diferente. Seus sistemas se desincronizam. Seu pensamento fica confuso. Seu corpo entra em modo de estresse, preparando-se para ameaças que muitas vezes existem apenas na sua imaginação. A música que seu coração toca afeta tudo. Não apenas dentro do seu corpo, mas também fora dele. Lembra-se daquele campo eletromagnético que se estende por vários metros além da sua pele? Ele carrega a música do seu coração aonde quer que você vá, e o sistema nervoso de outras pessoas capta isso, quer elas percebam conscientemente ou não. É por isso que você se sente em paz perto de algumas pessoas e agitado perto de outras. Você não está imaginando coisas. Você está literalmente sentindo a música que o coração delas está tocando e comparando-a com a sua. Quando dois corações estão próximos, algo notável acontece. Eles começam a influenciar um ao outro. Como dois violinos na mesma sala, onde dedilhar uma corda em um faz com que a corda correspondente no outro vibre em sintonia. Seu coração e o coração de outra pessoa estão constantemente trocando informações através de seus campos sobrepostos. Isso acontece automaticamente. Você não precisa se esforçar. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que você também pode fazer isso deliberadamente. Você pode escolher a música que seu coração toca. Tudo começa com a atenção. Seu coração responde aonde você coloca seu foco. Se você se concentra em tudo o que está errado, em cada ameaça, em cada problema, em cada queixa, seu coração toca uma canção de estresse. Se você se concentra no que você aprecia, no que você é grato, no que você ama, seu coração toca uma canção de coerência. Isso não significa fingir que os problemas não existem. Trata-se de reconhecer que você tem a opção de escolher a frequência que emite para o mundo. E essa escolha tem consequências. Não apenas para o seu próprio bem-estar, mas para todos aqueles cujas frequências se sobrepõem à sua. Vamos tentar algo suave. Coloque a mão sobre o coração. Sinta-o pulsar sob a palma da sua mão. Esse ritmo está com você desde antes do seu primeiro suspiro. Estará com você até o último. É o companheiro mais fiel que você já teve. Agora, pense em algo que você realmente aprecia. Não precisa ser algo grandioso. O calor da luz do sol. Uma pessoa que se importa com você. Um momento de gentileza inesperada. Uma refeição que te nutriu. O fato de você estar vivo agora, com o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Não apenas pense nisso. Sinta. Deixe a gratidão se expandir em seu peito, como o calor que se espalha de uma fogueira. Dê tempo ao tempo. Não há pressa.
Observe o que acontece em seu corpo enquanto você faz isso. Os ombros relaxando levemente, a mandíbula se abrindo, a respiração se aprofundando por si só. Essas não são respostas aleatórias. É todo o seu sistema se reorganizando em torno do sinal coerente que seu coração começou a transmitir. Algo mudou. Não drasticamente, não com fogos de artifício, mas fundamentalmente. Você não está mais apenas reagindo à vida. Você está começando a se estabilizar dentro dela. Você está aprendendo a manter a coerência, não como um conceito, mas como um estado vivido. É assim que a verdadeira transformação se parece. Silenciosa, sutil e irreversível. Este é o início do domínio da energia. Sem forçar, sem se esforçar, apenas guiando suavemente sua atenção para a gratidão e permitindo que seu coração mude sua canção. Se você não praticasse nada além disso, se simplesmente dedicasse alguns momentos por dia para gerar gratidão genuína e deixá-la irradiar do seu coração, sua vida começaria a se transformar. Não por mágica, por causa da física, porque você mudou a música que está transmitindo para o campo. E o campo sempre responde: há um sol dentro do seu peito. Não um sol metafórico. Um gerador real de radiação eletromagnética que pulsa constantemente luz e energia para o espaço ao seu redor. Chamamos isso de coração, mas esse nome é pequeno demais para o que ele realmente faz. Sim, ele bombeia sangue, mas também cria um campo de energia coerente que organiza todo o seu ser. Cada célula do seu corpo é banhada pela luz desse sol interior. Cada órgão opera dentro de seu campo de influência. Imagine o que acontece quando você fica sob a luz do sol, o calor na sua pele, a maneira como as plantas se voltam para ela, a maneira como ela ilumina tudo o que toca, revelando cores e detalhes que estavam escondidos nas sombras. Seu coração faz algo semelhante, mas internamente. Quando seu campo energético é coerente e forte, seus pensamentos se tornam mais claros, suas emoções se estabilizam, seu corpo funciona com mais eficiência. Você enxerga soluções que antes eram invisíveis. Você se sente conectado à vida de uma maneira difícil de descrever, mas inconfundível. Quando seu campo energético é fraco ou caótico, tudo se torna mais sombrio. O mundo parece mais cinza. Os problemas parecem maiores. A conexão se torna mais difícil. É como tentar navegar em meio à neblina. O sol interior da maioria das pessoas é instável, oscilante, reagindo a cada nuvem passageira de pensamento ou emoção. Elas nunca aprenderam que podem estabilizá-lo, que podem fazê-lo brilhar com mais intensidade e constância, que esse brilho interior é algo sobre o qual elas têm influência. Pense nas pessoas que você conheceu que parecem ter uma luz própria. Há algo atraente nelas que não tem nada a ver com beleza física ou status social. As pessoas querem estar perto delas. As conversas fluem com mais facilidade na presença delas. Os problemas parecem menos avassaladores. Essas não são pessoas especiais nascidas com algum dom que você não possui. Elas simplesmente aprenderam, consciente ou inconscientemente, a cuidar do seu sol interior, para mantê-la acesa com clareza, para deixar sua luz brilhar para fora sem obstrução. O que obscurece o sol interior? Emoções não resolvidas que reprimimos em vez de sentir. Pensamentos que repetimos incessantemente até se tornarem marcas na mente. Tensão crônica que carregamos em nossos corpos sem perceber. Desconexão com o significado e o propósito. Viver de maneiras que conflitam com nossos valores mais profundos. Cada um desses fatores cria uma espécie de cobertura de nuvens ao redor do coração. O sol ainda está lá, ainda brilhando, mas sua luz não consegue alcançar o resto do seu sistema, nem irradiar para o mundo. O que permite que o sol interior brilhe? Verdade. Autenticidade. Sentir suas emoções plenamente e deixá-las fluir através de você. Liberar a tensão do corpo.
Conectar-se a algo maior do que você. Viver em alinhamento com aquilo que realmente importa para você. Praticar a gratidão, até que ela se torne não apenas um pensamento, mas um sentimento que aquece seu peito. Aqui está uma prática para cuidar do seu sol interior. Feche os olhos. Direcione sua atenção para o centro do seu peito. Imagine que há um pequeno sol brilhando com uma luz dourada e quente. Pode parecer fraco no início. Tudo bem. Você não está tentando forçá-lo a brilhar intensamente. Você está apenas percebendo-o. A cada respiração, imagine essa luz ficando um pouco mais forte. Não por esforço, mas por atenção, por cuidado. Assim como o sol nasce naturalmente a cada manhã, deixe essa luz interior se expandir naturalmente. Sinta-a preenchendo seu peito, espalhando-se pelos ombros e braços, descendo até o abdômen, subindo até a garganta e a cabeça, descendo até os quadris e pernas, até que todo o seu corpo esteja preenchido com esse brilho dourado e quente. Agora, deixe essa luz se estender além da sua pele. Não a force. Apenas permita que ela irradie naturalmente para fora, como uma vela ilumina o espaço ao seu redor. Sinta-se sentado em uma esfera da sua própria luz, estendendo-se por alguns centímetros em todas as direções. Isso não é visualização por si só. Quando você imagina a luz, quando sente genuinamente o calor no peito, seu coração responde. Seu ritmo se torna mais coerente. Seu campo se torna mais organizado. Você está usando a imaginação como um mecanismo de controle para um processo fisiológico real. Permaneça aqui por um momento. Não há nada que você precise fazer. Nada que precise descobrir. Apenas seja o sol. Deixe-se brilhar. Ao abrir os olhos, veja se consegue manter alguma sensação desse brilho interior mesmo ao retornar às suas atividades normais. Não será tão vívido quanto quando seus olhos estavam fechados, mas alguma parte de você consegue se lembrar da sensação. Essa lembrança em si já é uma forma de prática. Quanto mais você retornar a essa sensação ao longo do dia, mesmo que por apenas alguns segundos, mais natural ela se tornará. Seu sol interior não quer se apagar. Ele quer brilhar. Você está simplesmente dissipando as nuvens que o bloqueavam. Imagine seu campo energético como um céu. Às vezes, ele é claro e azul, estendendo-se infinitamente em todas as direções. Você se sente espaçoso, aberto, capaz de tudo. Pensamentos vêm e vão como pássaros ocasionais, mas não perturbam a clareza fundamental. Às vezes, nuvens se acumulam, pesadas, escuras, bloqueando a luz. Tudo parece contraído. O mundo parece menor. Problemas que pareciam administráveis ontem agora parecem insuperáveis. Às vezes, há tempestades, relâmpagos de raiva, trovões de tristeza, chuvas de lágrimas que parecem não ter fim. Suas emoções são o clima do seu campo energético. Elas vêm e vão como o clima real. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhum dia ensolarado é permanente. O próprio céu, o vasto espaço onde todo o clima acontece, permanece imutável. Esta é uma das percepções mais libertadoras que você pode ter. Você não é suas emoções. Você é o céu onde as emoções surgem e desaparecem. Você é a consciência que percebe se está ensolarado ou tempestuoso. O tempo muda constantemente. O céu permanece. A maioria das pessoas se identifica tão completamente com seu clima emocional que se esquece do céu. Quando a raiva surge, elas se tornam raiva. Quando a tristeza chega, elas são tristeza. São sacudidas por cada frente que passa, exaustas pela mudança constante. Mas existe outra maneira de se relacionar com seu clima emocional. Você pode aprender a observá-lo sem se tornar ele, a senti-lo plenamente sem se afogar nele, a deixá-lo fluir pelo seu campo energético sem causar danos permanentes. Não se trata de suprimir emoções. Suprimir é como tentar parar a chuva fingindo que as nuvens não existem. Não funciona.
e cria uma pressão que eventualmente precisa ser liberada, muitas vezes de maneiras destrutivas. Trata-se de mudar sua relação com as emoções, reconhecê-las como energia fluindo pelo seu campo, acolhê-las, mesmo as desconfortáveis, como informação. Deixar que elas lhe ensinem o que vieram ensinar, e então liberá-las quando estiverem prontas para ir. Pense em como você lida atualmente com emoções difíceis. Quando a raiva surge, você a expressa imediatamente, muitas vezes de maneiras das quais se arrepende depois? Ou você a reprime, finge que ela não existe, sentindo-a fervilhando sob a superfície por dias? Ambas as abordagens mantêm a raiva viva por mais tempo do que o necessário. Ambas permitem que ela afete seu campo energético muito além de sua duração natural. E se, em vez disso, você simplesmente percebesse a raiva surgindo? A sentisse em seu corpo sem agir imediatamente sobre ela. Deixasse-a estar ali, plenamente presente, sem precisar expressá-la ou reprimi-la. Observasse-a com curiosidade, como quem observa uma tempestade da segurança da sua janela. Algo interessante acontece quando você faz isso. A emoção, não mais alimentada pela identificação ou resistência, começa a se dissipar naturalmente. Não porque você a forçou, mas porque parou de fazer as coisas que a mantinham viva. Seu campo energético está sempre buscando equilíbrio. Ele quer retornar à coerência. A maior parte do que fazemos com nossas emoções, na verdade, impede esse retorno natural. Revivemos a situação que nos desencadeou a emoção, renovando a carga emocional. Contamos histórias sobre o seu significado, adicionando camadas de narrativa à sensação bruta. Tensionamos nossos corpos para evitar senti-la, aprisionando a energia em padrões crônicos de tensão. Aprender a simplesmente sentir, sem toda essa atividade adicional, é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. Isso transforma completamente sua relação com seu campo energético. As emoções deixam de ser problemas a serem resolvidos e se tornam informações a serem recebidas. Um clima que você observa em vez de um clima que o afoga. Aqui está um exercício para lidar com emoções difíceis. Quando você perceber que um sentimento desafiador está surgindo, não tente mudá-lo imediatamente. Em vez disso, localize onde você o sente em seu corpo. As emoções sempre têm sensações físicas associadas a elas. Aperto no peito, pressão na garganta, calor no rosto, embrulho no estômago. Direcione sua atenção para essa sensação física. Não para a história sobre por que você está sentindo isso. Não para análises ou justificativas. Apenas para a sensação bruta em si. Respire nessa área do seu corpo. Imagine sua respiração trazendo espaço e suavidade à sensação. Não tente fazer com que desapareça. Apenas dê espaço para que esteja presente. Observe o que acontece quando você aborda as emoções dessa maneira. Elas frequentemente se transformam sozinhas. A intensidade oscila como ondas. A sensação pode se deslocar para uma parte diferente do seu corpo. Às vezes, emoções reprimidas do passado vêm à tona, buscando a mesma atenção e liberação. É assim que a energia se processa naturalmente. Quando você para de interferir, quando simplesmente proporciona o espaço da consciência, seu campo energético sabe como se curar. Ele vem fazendo isso a vida toda, de maneiras sutis. Agora, você está fazendo isso conscientemente, colaborando com sua própria sabedoria natural. O objetivo não é sentir apenas emoções positivas. Isso não é humano. O objetivo é deixar que todas as emoções fluam através de você de forma limpa, sem acumular resíduos em seu campo energético. Experimentar toda a gama de sentimentos humanos, permanecendo ancorado no céu, em vez de perdido nas intempéries. Existe um conceito em neurociência chamado redes neurais. Seu cérebro não opera como neurônios isolados, disparando aleatoriamente. Ele funciona como uma teia viva. Bilhões de células conectadas por trilhões de vias trocam constantemente informações elétricas e químicas.
Nenhum neurônio individual pensa um pensamento. O pensamento emerge da relação entre os neurônios, do reflexo constante da atividade uns dos outros. Agora, amplie a perspectiva. O mesmo princípio se aplica ao nível humano. A biologia moderna demonstra que os sistemas nervosos também não operam isoladamente. Através da linguagem corporal, tom de voz, microexpressões faciais, sincronização da frequência cardíaca e sinalização eletromagnética, estamos constantemente nos conectando e reconectando uns aos outros em tempo real. Você não é um sistema fechado caminhando por um mundo desconectado. Você é um nó em uma rede. Uma estação de sinalização viva que recebe, processa e transmite continuamente informações emocionais e fisiológicas para todos ao seu redor. Isso não é filosofia. É neurociência de sistemas. Pesquisas sobre contágio emocional e coerência neurocardíaca mostram que o humor e os estados do sistema nervoso se sincronizam automaticamente entre grupos. A calma de uma pessoa estabiliza um ambiente. A ansiedade de uma pessoa eleva o nível de estresse basal de todos. O que você sente não termina dentro do seu corpo. Torna-se parte da conversa elétrica invisível que acontece ao seu redor. Seu sistema nervoso não apenas regula você, ele participa de um vasto campo relacional que inclui todas as pessoas com quem você interage. E quando você entende isso, percebe algo extraordinário. Seu estado interno não apenas molda sua experiência da realidade, ele também remodela sutilmente a experiência de todos ao seu redor. A ciência está começando a confirmar essa interconexão de maneiras notáveis. A física quântica demonstrou que partículas podem se emaranhar, o que significa que o estado de uma partícula afeta instantaneamente o estado de outra, independentemente da distância entre elas. Einstein chamou essa ação misteriosa à distância porque parecia violar tudo o que pensávamos saber sobre como o universo funciona. Alguns pesquisadores agora suspeitam que a consciência humana possa funcionar por meio de mecanismos quânticos semelhantes, que nossos cérebros não são apenas computadores clássicos, mas sistemas quânticos capazes de conexão além do que a física comum permitiria. Isso pode explicar fenômenos com os quais a ciência materialista tem lutado. Como as mães parecem saber quando seus filhos estão em perigo, mesmo a grandes distâncias. Como você às vezes pensa em alguém momentos antes de essa pessoa ligar. Como você pode sentir alguém olhando para você por trás. Como a intimidade profunda com outra pessoa pode dar a sensação de que seus limites se dissolveram. Seu campo energético não termina na sua pele. Ele se estende para fora e se sobrepõe a outros campos em uma dança de troca constante. Você está sempre afetando os outros e sendo afetado por eles, quer você saiba disso ou não. É por isso que as companhias que você mantém importam tanto. Quando você passa tempo com alguém cujo campo energético é coerente e elevado, o seu campo começa a se sintonizar com o dessa pessoa. Você se eleva. Quando você passa tempo com alguém cujo campo energético é caótico e esgotado, o seu campo é puxado para o padrão dessa pessoa. Você cai. Isso não é um julgamento. Todos estão fazendo o melhor que podem com a consciência que possuem, mas é uma informação que você pode usar. Observe como você se sente depois de passar um tempo com pessoas diferentes. Seu campo energético está lhe dando um feedback sobre a qualidade da troca que está acontecendo. Essa interconexão também significa que seu trabalho energético pessoal não é apenas pessoal. Quando você aumenta a coerência do seu campo energético, você está contribuindo para a coerência de toda a teia energética. Quando você cura algo em si mesmo, você está curando algo no campo coletivo. É por isso que toda a tradição espiritual enfatiza tanto a prática pessoal quanto o serviço aos outros. Eles não são separados. O que você faz por si mesmo se propaga. O que você faz pelos outros se propaga de volta. Considere o que isso significa para o seu dia a dia. Cada interação que você tem é uma oportunidade de contribuir com algo para a teia energética. Um momento de presença genuína com outra pessoa.
Uma palavra gentil que não lhe custa nada, mas pode mudar o dia de alguém. Paciência quando você poderia ter reagido com frustração. A escolha de permanecer em coerência, mesmo quando aqueles ao seu redor estão em caos. Essas pequenas ofertas se acumulam. Elas criam ondas que se espalham de maneiras que você nunca verá completamente. Ao mesmo tempo, essa interconexão significa que você nunca está sozinho. Seja o que for que você esteja passando, outros também já passaram por isso. Suas orações, suas intenções, sua sabedoria conquistada com esforço, tudo isso faz parte da teia na qual você está inserido. Quando você busca ajuda, está acessando recursos muito além do que sua mente individual comporta. É isso que as pessoas querem dizer quando falam sobre um poder maior, sobre conexão com a fonte, sobre não ter que descobrir tudo sozinho. Você não é uma entidade separada tentando sobreviver em um universo hostil. Você faz parte de uma rede infinita de consciência sustentada e apoiada pelo todo. Mesmo quando você se sente mais sozinho. Imagine que você acabou de comprar um lindo jardim. Ele tem tudo. Plantas floridas, árvores frutíferas, um pequeno lago, caminhos sinuosos por diferentes áreas. Mas eis a questão sobre os jardins. Eles não se mantêm sozinhos. Se deixados sem cuidados, as ervas daninhas tomam conta. As plantas morrem por negligência. O lago fica estagnado. Em poucas estações, um belo jardim pode se tornar uma bagunça tomada pelo mato. Seu campo energético é esse jardim. Ele requer cuidados diários, não horas de trabalho. Apenas atenção constante. Alguns minutos aqui e ali, o suficiente para manter as coisas crescendo na direção que você deseja. Como é o cultivo diário da energia? Começa pela manhã. Os primeiros momentos após acordar são preciosos. Sua mente ainda está suave, ainda aberta, ainda não endurecida em seus padrões habituais. O que você faz nesses momentos define o tom de todo o seu dia. Em vez de pegar o celular imediatamente, respire fundo 3 vezes. Sinta seu corpo na cama. Perceba que você está vivo. Isso não é pouca coisa. Dentre infinitas possibilidades, você tem a chance de viver mais um dia. Deixe isso se registrar em sua mente. Coloque a mão sobre o coração. Sinta-o bater. Permita-se sentir gratidão por esse órgão fiel que trabalha para você desde antes do seu nascimento. Defina uma intenção para o dia. Não uma meta, uma intenção. Como você quer se sentir? Que qualidade você quer trazer para suas interações? Que tipo de energia você quer cultivar? Isso leva menos de 2 minutos, mas esses 2 minutos criam ondas que se estendem por todo o seu dia. Ao realizar sua rotina matinal, mantenha-se conectado ao seu corpo. Sinta a água no chuveiro. Perceba o sabor do seu café da manhã. Esses momentos de presença corporal são como regar o jardim. Eles mantêm seu campo energético ancorado no físico, em vez de se dispersar em pensamentos ansiosos sobre o futuro. Se você puder dedicar alguns minutos a uma prática mais formal, mesmo 5 minutos de meditação, exercícios respiratórios ou movimentos suaves, fazem diferença. É como capinar, remover o que não pertence ao jardim, para que as plantas boas tenham espaço para crescer. Ao longo do dia, observe como está seu jardim interior. Defina um lembrete, se necessário. A cada poucas horas, reserve 30 segundos para perceber. Como meu corpo se sente agora? Quais emoções estão presentes? Minha energia está dispersa ou concentrada? Você não precisa fazer nada com essa informação. Apenas observar já é suficiente. O simples ato de prestar atenção tende a mudar as coisas em uma direção positiva. Quando você perceber que sua energia está baixa ou dispersa, você tem opções. Algumas respirações profundas podem redefinir seu sistema nervoso. Inspirar por 4 tempos, segurar por 4 e expirar por 6 ativa a resposta parasimpática, mudando você do modo de estresse para o modo de restauração. Sair ao ar livre, mesmo que por 1 minuto, conecta você ao campo maior da natureza.
A Terra tem sua própria energia, estável e ancoradora. As árvores convertem constantemente a luz em força vital. Simplesmente ficar perto delas pode transformar seu campo energético. O movimento libera a energia estagnada. Mesmo uma curta caminhada, alguns alongamentos, um leve movimento das mãos e braços, podem fazer a energia fluir novamente. Preste atenção às transições. Os momentos entre as atividades são oportunidades para a manutenção da energia. Antes de entrar em uma reunião, respire fundo e sinta seus pés no chão. Antes de atender o telefone, centre-se em seu coração. Antes de sair de casa no final do dia, libere conscientemente qualquer tensão que esteja carregando para não levá-la para dentro de casa. Essas pequenas práticas, feitas consistentemente, transformam seu campo energético ao longo do tempo. Não por meio de um esforço dramático, mas por meio de um cultivo constante e paciente. Como a água molda a pedra. Como os juros compostos constroem riqueza. Pequenos investimentos aplicados consistentemente levam a resultados notáveis. A noite é para colher e liberar. Antes de dormir, reserve alguns momentos para revisar seu dia. Não para se julgar, mas para aprender. Onde você manteve a coerência? Onde você a perdeu? O que te desestabilizou? O que te apoiou? Isso não é autocrítica. É coleta de informações, dados para o cultivo de amanhã. Então, liberte o dia. Deixe-o se completar. O que não foi terminado pode esperar. O que deu errado pode ser resolvido amanhã. Sua única tarefa agora é descansar. Respire devagar. Sinta-se acolhido. Deixe o jardim descansar na escuridão, onde processos invisíveis de renovação podem fazer sua mágica. É assim que se cultiva sua energia diariamente. Nada dramático, nada que exija equipamentos ou circunstâncias especiais. Apenas atenção constante e gentil ao jardim invisível que lhe foi dado. A maioria das pessoas nunca cuida conscientemente do seu campo energético. Deixam-no crescer descontroladamente, reagindo a quaisquer sementes que o vento traga, produzindo quaisquer frutos que brotem. E então se perguntam por que se sentem tão cansadas, tão dispersas, tão à mercê das circunstâncias. Agora você sabe mais. Você sabe que tem um jardim. Você sabe que ele responde à atenção. Você sabe que pequenos esforços consistentes geram resultados profundos. A única questão é se você fará o trabalho. Há um tipo de bambu que é famoso entre os jardineiros. Quando você planta a semente, nada visível acontece no primeiro ano. Você rega, cuida da terra. Nada. No segundo ano, a mesma coisa. Terceiro ano, quarto ano. E ainda nenhum bambu aparece acima do solo. A maioria das pessoas desistiria. Concluiria que a semente estava morta. Passaria para outra coisa. Mas então, no quinto ano, o bambu cresce 27 metros em 6 semanas. Onde estava o bambu todo esse tempo? Estava criando raízes. Sob a superfície, invisível para quem observa, um enorme sistema radicular estava se desenvolvendo. O bambu não conseguiria sustentar 27 metros de crescimento sem essa base subterrânea. Os anos de progresso invisível não foram desperdiçados, foram essenciais. O trabalho energético é como esse bambu. No início, você pode não notar muita coisa. Você pratica, cuida dos seus jardins, e a vida continua mais ou menos como antes. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Esperavam um espetáculo e tiveram dias comuns. Mas sob a superfície, invisíveis à sua mente consciente, raízes estão crescendo. Caminhos neurais estão se formando. Seu sistema nervoso está se recalibrando. Seu estado de equilíbrio está mudando de maneiras sutis demais para serem percebidas no dia a dia, mas profundas quando analisadas ao longo de meses e anos. Então, em algum momento, quando você menos espera, algo acontece. Você percebe que não sente aquela tensão familiar nos ombros há semanas.
Nota que uma situação que antes provocaria raiva, agora só causa uma leve irritação que passa rapidamente. Você acorda uma manhã e se sente genuinamente bem, sem motivo aparente. As pessoas começam a comentar que algo está diferente em você. Elas não conseguem dizer exatamente o que. Você parece mais calmo, mais presente. Há algo em seus olhos que não estava lá antes. Este é o bambu brotando. Todos aqueles dias de progresso invisível de repente se tornam visíveis. E assim como o bambu, o crescimento acontece mais rápido do que parece possível, precisamente por causa de todo o desenvolvimento das raízes que o precedeu. Mas aqui está o que você precisa entender. O crescimento não para. Não há um ponto final para esta jornada. Nenhum nível em que você possa se declarar concluído e parar de praticar. Os mestres de todas as tradições continuaram praticando até o último suspiro. Não porque não tivessem alcançado a maestria, mas porque entendiam que a maestria não é um destino, mas sim uma direção, uma orientação, uma forma de se conectar com a vida que se aprofunda para sempre. Isso pode parecer assustador, mas na verdade é libertador. Você não precisa chegar a algum lugar, você só precisa continuar. Continuar cuidando, continuar crescendo. A jornada é o objetivo, e a jornada se torna mais fácil. No início, manter a coerência exige esforço. Você precisa escolhê-la conscientemente. Precisa se lembrar de verificar seu progresso. Precisa combater ativamente os hábitos de uma vida inteira. Com o tempo, a coerência se torna mais natural. Seu sistema nervoso desenvolve novos padrões. As práticas que antes pareciam forçadas começam a fluir. Você ainda precisa cuidar do jardim, mas o jardim começa a trabalhar com você. Ele quer florescer. Você não está mais lutando contra a sua natureza. Você está colaborando com ela. Pode haver contratempos. A vida tem um jeito de nos testar. Justo quando você pensa que se estabilizou em um novo nível, algo surge para abalar seus alicerces. Uma perda, uma crise, uma traição, uma doença. Esses não são fracassos da sua prática. São convites para aprofundá-la. Todas as tradições falam de crises espirituais que precedem grandes saltos de consciência. O universo parece perguntar: você realmente quer isso? Você está disposto a continuar mesmo quando for difícil? Esses testes não são punições, são portões. Atravesse-os e você encontrará capacidades que não sabia que tinha. Profundidades que você não poderia ter alcançado sem ser impulsionado. Uma estabilidade que vem não de evitar a dificuldade, mas de tê-la atravessado conscientemente. Ao sair deste vídeo e retornar à sua vida cotidiana, lembre-se do bambu. As raízes crescem mesmo quando você não as vê. As práticas funcionam mesmo quando você não sente diferença. O campo energético que você está cultivando hoje sustentará capacidades que você ainda nem imagina. Tudo o que você precisa fazer é continuar. Continue cuidando. Continue regando as raízes invisíveis. A transformação virá. E quando vier, você olhará para trás, para esses dias de prática silenciosa, e entenderá que nada foi desperdiçado. Cada momento de atenção foi uma semente. O jardim que você está plantando agora é o jardim que você colherá pelo resto da vida. Percorremos um longo caminho juntos. O oceano de energia em que você nada, os 3 jardins do seu ser, as ondulações que seus pensamentos criam, a música do seu coração, a sabedoria ancestral que mapeia esses territórios, o sol interior esperando para brilhar, as emoções como o clima no céu da consciência, a teia que conecta todas as coisas, as práticas diárias de cuidado, o longo jogo do crescimento invisível. Mas tudo isso não passa de informação até que você a aplique de fato. Palavras na tela ou sons nos seus ouvidos. O mapa não é o território. O cardápio não é a refeição. Então, aqui está o meu convite para você esta noite. Antes de dormir, faça apenas uma das coisas que conversamos.
não importa qual. Coloque a mão sobre o coração e respire gratidão por alguns minutos. Visualize seu sol interior brilhando com mais intensidade. Sinta uma emoção plenamente, sem se identificar com ela. Faça o que lhe chamar a atenção. Não tente fazer tudo. Não transforme isso em mais um item da sua lista de tarefas de autoaperfeiçoamento. Faça apenas uma coisa com atenção genuína e observe o que acontece. Se algo mudar, mesmo que seja algo pequeno, você saberá que isso é real. Não porque eu lhe disse, mas porque você mesmo sentiu. Essa experiência direta vale mais do que 1000 horas de leitura ou audição. É a semente da qual tudo o mais cresce. E se nada de óbvio mudar, tudo bem também. Lembre-se do bambu. As raízes estão crescendo. Você já começou algo hoje, simplesmente por estar aqui, por se abrir para essas ideias. Ao considerar que você pode ser mais do que lhe ensinaram, tente amanhã mais uma coisa. Depois de amanhã, outra. Deixe seu trabalho energético crescer organicamente, como um jardim que se planta com base naquilo a que você dedica atenção. Não o force a um cronograma rígido. Deixe que se torne parte do seu estilo de vida, em vez de mais uma obrigação da qual você está falhando. Alguns dias você praticará diligentemente. Outros dias você se esquecerá completamente. Tudo bem. O jardim não exige perfeição. Exige persistência. Aparecer repetidamente, mesmo depois de tê-lo negligenciado, mesmo depois que tempestades destruírem tudo. O ato de aparecer é a prática. Agora você retorna à sua vida. As mesmas responsabilidades, o mesmo mundo, mas não a mesma presença. Você entra nos ambientes transmitindo firmeza. Seu sistema nervoso se torna um sinal de segurança. Sua coerência começa a inspirar os outros sem esforço. Este é o presente que você traz de volta à rede. Sua presença equilibrada. Sua consciência calma. Sua capacidade de escolher a resposta em vez da reação. Quero deixar algo claro antes de nos despedirmos. Este caminho não é para todos. Muitas pessoas estão satisfeitas com suas vidas como são. Elas não sentem o chamado para explorar esses territórios. Eles não estão piores por isso. Almas diferentes têm jornadas diferentes. Mas se você ainda está aqui, se algo nessas palavras ressoou com algo em você, provavelmente há uma razão. Alguma parte de você reconhece este material não como informação nova, mas como verdade relembrada. Você estava esperando por permissão para levar isso a sério. Por uma validação de que você não está louco. Por uma estrutura que dê sentido a experiências que você não conseguia explicar. Considere isso sua permissão, sua validação, seu convite. O campo energético é real. Você pode aprender a senti-lo e a trabalhar com ele. As práticas existem e funcionam. As tradições antigas não estavam inventando isso. A ciência moderna está começando a confirmar o que os místicos sempre souberam. Você é muito mais do que um corpo físico se movendo pelo espaço material. Você é um ser consciente nadando em um oceano de energia, capaz de influenciar esse oceano de maneiras que transformam sua experiência de estar vivo. Para onde você vai a partir daqui, depende de você. Alguns de vocês assistirão a isso uma vez e nunca mais pensarão nisso. Tudo bem. A semente foi plantada. Ela pode germinar daqui a anos, num momento imprevisível, quando você se lembrar de algo e tudo finalmente fizer sentido. Alguns de vocês começarão a praticar imediatamente, verão resultados e desenvolverão uma relação duradoura com seu campo energético. Suas vidas se transformarão de maneiras difíceis de descrever, mas impossíveis de negar. Vocês se tornarão pessoas com uma qualidade especial. Uma presença. Uma luz que os outros podem sentir. A maioria ficará em algum ponto intermediário. Praticarão por um tempo, esquecerão, praticarão novamente, se afastarão, retornarão. O caminho será sinuoso, não reto, e isso é perfeitamente normal. O jardim espera. Ele não julga quanto tempo você esteve ausente.
Simplesmente responde à sua atenção quando você retorna. O que importa não é onde você chega. O que importa é que você ouviu o convite. Agora você sabe que este jardim existe. Você tem as ferramentas para cuidar dele. O resto se desenrola no seu próprio tempo, à sua própria maneira, de acordo com a sua jornada única. Confie no processo. Confie em si mesmo. Confie na inteligência que mantém seu coração batendo e seus pulmões respirando sem nenhum esforço consciente da sua parte. Essa mesma inteligência guiará seu trabalho energético se você permitir. Você não precisa descobrir tudo. Basta estar presente, prestar atenção e deixar o jardim lhe ensinar o que ele quer cultivar. Obrigado por estar aqui, por ter escutado até aqui, por ser o tipo de pessoa curiosa sobre essas coisas.